Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu quero falar um pouquinho com você sobre a vida no Espírito. Algo que nos foi dado por Jesus no sacrifício da cruz. Uma oportunidade de vivermos por meio da presença, do direcionamento do Espírito Santo. E isso está liberado agora. É só você acessar aí da tua casa mesmo, por meio da palavra de Deus, por meio da oração, por meio de uma vida consagrada a Deus, acessamos os céus e passamos a viver por meio do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, a partir do verso 1, o apóstolo Paulo diz assim: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado, diz o apóstolo Paulo, que levava-nos à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da natureza humana. Por isso, Deus o fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar o seu Filho na semelhança da natureza do homem pecaminoso. Olha, o problema não era a lei de Moisés, não era a lei do Criador, não. Era o homem. O homem sem a presença do Espírito Santo de Deus. É apenas um homem mortal e não consegue por sua força salvar a si mesmo. Mas Jesus o fez por cada um de nós. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. De modo que nós que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir a justa exigência da lei. Olha a capacitação por meio do Espírito Santo, podendo cumprir a lei por meio da vida no Espírito Santo. Mas olha aqui o que vai complicar um pouquinho. Paulo diz assim: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam nas coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam nas coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Não há vitória espiritual, não há vitória material, pois tudo perece. E aí, não só o corpo já condenado, mas a alma também passa a morrer, pois não tem o Espírito de Deus. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e em paz. Paulo está dizendo, viver em paz nessa vida por meio do Espírito Santo, nos capacitando, nos permitindo caminhar e nos dando vida eternal após a morte. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer no 7 do 8 de Romanos. Pois a mentalidade da natureza humana, sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá, pois a lei do pecado é algo vencido, mas ainda continua a lutar contra a criação. E só por meio da vida do Espírito Santo que ganhamos legalidade e poder em Deus, em sua palavra, em vencer a lei do pecado e dizer, olha, você não pode operar em nós, pois a vida que vivemos agora no corpo, vivo por Cristo Jesus, a vencer a lei do pecado. E Paulo diz assim, por isso, aqueles que ainda, sob o domínio da sua natureza humana, não podem agradar a Deus. Ei, se você é alguém que deseja pela manhã agradar a Deus, se você aguarda a maravilhosa presença de Deus na sua vida, se você tem o desejo de viver em agradar a Deus, com a sua família, com a sua casa, com o seu trabalho, com a sua própria vida, eu quero convidar você a viver a vida pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 12 e o verso 2, olha que maravilhoso, o apóstolo Paulo diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo carnal, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma vida em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus em vocês, diz o apóstolo Paulo. E eu tenho certeza que a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas é uma vida mudada, totalmente restaurada, transformada, não vivendo o padrão deste mundo, mas vivendo o padrão divino de Deus, não sendo religioso,
não desejando ser melhor do que ninguém, não, desejando viver uma vida que agrada a Deus, uma vida que justifica aquilo que Deus fez na cruz do Calvário por minha casa, por meus filhos, por minha vida, por nossas vidas, e assim, vivendo uma vida que agrada a Deus. Ei, o Espírito Santo é alguém dado por Deus Pai e por Deus Filho em nos capacitar a viver nesta vida e um dia estar diante de Deus, totalmente salvos e libertos deste corpo mortal e pecaminoso, mas venceremos sim, por meio de uma vida, por meio do Espírito Santo. Eu quero convidar você a orar, a ler a palavra de Deus, a jejuar, a buscar o Espírito Santo, que ele seja o seu melhor amigo, que ele seja o seu ajudador, o seu capacitador, alguém que reina em seu coração, ao ponto das pessoas olharem a você e dizer: ei, ali vai alguém que serve a Deus, alguém que vive para agradar a Deus. Fique com Deus, amo você, até o nosso próximo vídeo.